Essa é a facilidade, né, do mundo online, né, de toda essa tecnologia. Eu posso conversar com vocês assim, ao alcance da mão. Isso é muito bom. Isso significa, sabe o quê? Que a sua empresa também pode funcionar sem você. Sim, é isso mesmo. Essa é a ideia. Se você consegue estar aqui assistindo a aula, não é isso? E nós temos essa tecnologia que nos aproxima tanto, por que a tua empresa não vai conseguir funcionar sem a tua presença? Vamos tentar entender? Há quanto tempo que você não tira férias? Essa é a ideia, aprender e colocar em prática. O que eu estou ensinando para vocês não é teoria. Embora eu tenha muita teoria, né? Tenho faculdade de psicologia, fiz mestrado, fui coordenadora, né, de muitos grupos de empresários. Então eu tenho bastante conhecimento, dava aula na universidade, justamente nessa área de pessoas. Mas não é a teoria, porque na prática eles chegam e colocam o dedo no nariz da gente, né? E eles falam assim: se não tá bom para você, me manda embora. Não é cascata, isso acontece. Se ainda não aconteceu com você, parabéns, excelente. E aí as pessoas comentam: nossa, eu tratava super bem, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e infelizmente isso acontece. Então a gente precisa ter bastante cautela de quem são as pessoas que nós trazemos para a nossa empresa. Porque o tema de hoje é super importante. A sua empresa, ela funciona sem você? Porque com tanta tecnologia, era justamente para a tua empresa estar funcionando sem você. Há quanto tempo que vocês não tiram férias? Tiraram férias no ano passado? Na pandemia? Saíram de férias? Férias que eu digo não é aquela entre o Natal e o Ano Novo, tá? Nem é feriado, é férias. No mínimo 15 dias. Há quanto tempo? Mais de um ano? Mais de 5 anos? Mais de 10 anos? Há quanto tempo você não tira férias? De tirar as férias, entrar no navio e esquecer. Entrar no avião e ir para o outro lado do Brasil ou para o outro lado do mundo, ou onde você quiser ir. Do outro lado da América, né? Seja ir mais ao sul, que nós já estamos na América do Sul, ou ir para a América Central, América do Norte, não importa. O que eu quero saber é: há quanto tempo você, empresário, não deixa a tua empresa e não tira férias? Olha aqui o pessoal respondendo: 2 anos, 4 anos, de 7 dias, aquele pacote da CVC. Já tá bom, hein? Já tá bom. Aquele pacote da CVC é bem bacana. Dá para dar uma espairada, né, geral no local. Você conhece vários pontos turísticos e é um preço ainda bastante camarada. Tá melhor do que muitos empresários. Tem empresários que nem o pacote de 7 dias. 1 ano tudo bem, né? É aceitável, mas não é o ideal. O que acontece? Eu preciso que vocês entendam que vocês são os diretores. E essa função de dirigir a empresa permite que você faça de qualquer lugar onde você esteja. Para isso, você precisa de uma base sólida, né, abaixo de você, composta basicamente por 2 coisas: profissionais e números. Tem pessoas que têm bons profissionais, mas que não se atentam aos números. Tem muito empresário que fala assim: ah, eu não gosto de planilha, ah, isso é coisa com o contador, né? Então tem empresários que acabam não sabendo nem quanto custa a prestação do serviço, ou quanto custa, né, a venda, qual é o produto que dá mais lucro. Ah, eu acho que é tal produto. Certeza? Você já foi ver qual é a margem de lucro que você tem nesse produto? Você já fez uma DRE? Ah, não, DRE, demonstração de resultados? Não, isso é coisa de contador. Não, o contador nem sabe da tua empresa. Por que que ele não sabe? Porque você não passa as informações todas para ele e nem passa de forma organizada. Ai, Carmen, eu mando as notinhas para ele. Não, isso aí é a contabilidade fiscal que ele faz, né? A contabilidade gerencial é você que tem que saber. Você precisa saber exatamente dos números. Que nem ontem tinha uma aluna que estava em dúvida se está na hora de contratar uma segunda pessoa, né? Ela quer contratar, na verdade, 2. Então, ela iria contratar 2 pessoas a mais na empresa, porque ela percebe que tem uma pessoa que está bastante sobrecarregada. E o medo dela é: será que o faturamento vai ser suficiente? É que faltam os números, né?
Muitas vezes o empresário, ele acaba não conseguindo ficar longe da empresa porque ele não consegue saber nem se a empresa está indo bem ou se a empresa não está indo bem. Você precisa sair do operacional e começar a fazer o seu papel de diretor. E para isso você vai precisar de profissionais e números. Essa é uma receita que não funciona sem profissionais e números. Carmen, mas eu tenho um monte de gente que trabalha comigo. Ok, só que você pode transformar essas pessoas que trabalham com você em profissionais. De que forma? Começar a cobrar os números. Vamos começar de uma forma bem simples. Primeiro, você vai precisar escrever tudo aquilo que você faz. Você já me escutou falando isso quantas vezes? 1, 2, 10 vezes? Quem me acompanha há bastante tempo, acho que já me escutou falando isso mais de 100 vezes. Mas eu quero saber, por que você ainda não parou para fazer? Você não tem ideia do poder que tem isso. E do quanto é fundamental que você faça isso para que você possa sair de férias tranquilo. Ah, Carmen, mas minha empresa é pequena, eu sei tudo que eu faço. Você sabe, mas está aqui, ó. Está na cabeça. Isso não é compartilhável. Quando você começa a escrever, e você começa a escrever, pode ser na caneta, pode ser onde você quiser, mas escreve pelo menos 120 ações. Não me venha com aquela conversa de, eu faço a gestão financeira. Isso não ajuda nada, isso não serve. É ótimo que você faz a gestão financeira, parabéns, mas o que eu quero saber é quais são as etapas que envolvem isso. Você imprime os boletos, você imprime as notas fiscais, você coloca tudo aquilo que é da conciliação bancária, você põe isso numa planilha, você que encaminha essas notas fiscais para o contador depois, você vai verificar se dentro dessas notas fiscais você tem retenções, retenções. E aí, às vezes, você tem retenções de nota fiscal de fornecedor. E então você reduz o teu imposto. Você faz isso tudo, o que você faz, né? Quando você fala, eu faço o financeiro, escreve o que você faz. Porque hoje, por exemplo, o Roger, se ele não mudar as coisas que ele faz, ele começou por hobby, cuidando de celular, e agora já é o ganha-pão da família dele e ele já tem uma empresa, uma loja de celulares com vários funcionários há muitos anos, Mas o que é que ele gosta de fazer? Consertar celular. É o que ele adora. Ele adora a tecnologia, ele adora consertar celular. Então, ou ele reduz o salário dele para R$ 1.600, que é o que ganha um atendente, talvez até R$ 2.000, né, conforme ele falou hoje na live pra gente, ou ele vai ter que ser diretor, vai ter que começar a dirigir a empresa. Para que você possa ter um salário de diretor, você precisa dirigir a empresa. Eu entendo que você abriu tua empresa porque você gostava muito daquilo que você fazia, aquilo que você fazia te dava grande prazer. Mas isso é quase um autônomo, né? Quando você está ali e para que aquele trabalho seja entregue para o cliente, depende exclusivamente de você fazer aquele trabalho, isso daí é o princípio do autônomo, né? Ou seja, se você parar de trabalhar, não entra o dinheiro. Então, isso não é uma ideia de empresa. É muito bacana, a gente pode começar assim, nós devemos começar empreendedores, tanto que MEI é microempreendedor individual e está perfeito. Nenhuma árvore, ela cresce, né, de uma hora para outra, não é isso que acontece. Elas começam pequenas e vão crescendo. Então, eu entendo se, de repente, neste momento da tua empresa, você está no operacional. Mas eu não entendo se você não estiver escrevendo tudo aquilo que você faz, passando isso numa planilha, para que você possa sair do operacional. Você tem que se programar e você vai olhar as coisas que você faz, você vai determinar. Isto aqui não cabe a mim. Isso aqui, você olha e veja bem, você sabe quanto você ganha, né? Você sabe disso? Sabe qual é o seu salário? Quanto você tira, quanto você gasta, né? Gasta bem, mistura lá o teu dinheiro particular com o dinheiro da empresa, faz aquela confusão para você não achar que você ganha pouco. Mas, na verdade, você ganha muito. Então, quando você olha aquela atividade que você escreveu, você olha para ela e pensa, eu contrataria uma pessoa e pagaria quanto para ela desenvolver essa atividade? Se o valor que você pagaria para essa pessoa que você contrata for menos que o seu salário, essa atividade não é sua. Saia, que você está dando prejuízo para sua empresa.
Essa atividade não te pertence, não te pertence. Então você precisa escalonar quais são as suas atividades. E as atividades que te pertencem é as atividades de crescimento, de expansão, as atividades que são relacionadas com decisões financeiras, as atividades nas quais você dirige a tua equipe e você analisa os resultados da tua equipe. Por isso, a primeira pessoa que tem que se organizar é você. Não tem jeito, não tem jeito. É sentar e escrever tudo aquilo que você faz. Coloca 120, 150 linhas, sem medo de ser feliz. Vai escrevendo. E comece a olhar para aqueles nomes, para aquelas linhas, para aquelas atividades. E vai pintando de amarelo. Não, isso aqui eu não vou fazer mais, não. Ah, isso aqui eu posso colocar tal pessoa para fazer. E aí escreve o nome da pessoa. E aí você vai começar a treinar aquela pessoa para fazer. Entende? Você não vai chegar para a pessoa e vai falar assim, ô fulano, você vai agora fazer as minhas atividades, tá? Não, não. Você vai falar assim, fulano, eu confio bastante em você, portanto, a partir de agora, eu vou te entregar os extratos bancários e você vai montar a conciliação. Ou eu confio bastante em você e a partir de agora eu vou começar a treinar você para fazer a manutenção nas máquinas. Ou eu confio bastante em você e a partir de agora nós vamos desenvolver um critério para saber quais carros, né? Quanto tempo cada carro está ficando dentro da oficina. Qual é o prejuízo que eu estou tendo, né? Quantos cachorros a gente tosa por dia, né? Quanto tempo ocioso as pessoas estão ficando. Então, você vai precisar começar a ter números e você vai começar a distribuir as atividades para as pessoas. Ah, Carmen, mas só trabalha eu, minha esposa e uma pessoa. Ótimo, erga a mão para o céu. Então, você vai ter pouquinha gente para distribuir as atividades. E aí, para a sua empresa crescer, você vai estar lá fazendo a tua empresa crescer, aprendendo redes sociais, aprendendo a divulgar o teu trabalho, aprendendo coisas novas para que você possa trazer para o teu trabalho, né? E contratando pessoas que vão entrar para aprender o serviço. Tem muita gente boa, acredita em mim, acredita em mim. Tem gente boa, mas vocês acabam contratando, vocês viram o Roger? Ele contratou um amigo dele. O amigo dele ficou na empresa 2 meses, nem registro tinha. E pôs a empresa na justiça, porque era amigo, então ele estava treinando. Na verdade, o amigo dele pediu se ele podia ensinar como é que fazia para consertar celular, Entrou na justiça. Cadê a amizade? Né? Vamos parar com essa história. Eu não estou dizendo que seus amigos vão entrar na justiça contra você. Não é isso. Eu estou dizendo que quando você for aplicar uma advertência num amigo seu, como é que vai ser? Você vai falar assim, olha, amigos, negócio à parte, mas eu tenho aqui que te aplicar uma advertência. Vai ser bacana? A mesma coisa é com o familiar. Aí você começa, o próprio Roger, ele trouxe os filhos dele para trabalhar, mas os filhos dele, eles achavam realmente o que era, de fato, dono, filho do dono. E é assim que eles se comportavam. E eles eram filhos do dono. Não tem como eles terem um comportamento diferente disso. O erro foi levar todo mundo lá para dentro. Eu não estou dizendo para você não levar seus filhos, mas eu estou dizendo que talvez seja muito cedo. Porque pai e mãe acaba passando a mão na cabeça, né? Acaba deixando para depois, fala uma vez, fala duas, ou então os outros empregados que estão em volta, eles pensam que chance que eu tenho de crescer nessa empresa se todo mundo que trabalha aqui, né, são parentes. A única pessoa que não é parente sou eu. O que eu estou fazendo aqui? Né? Ou a maioria são parentes e a única pessoa que não é parente sou eu. O que eu estou fazendo aqui? Né? E aí, essas pessoas elas acabam indo embora, ficando frustradas, tendo um resultado melhor. E acredita em mim, aquela pessoa que é super amiga tua, estou com você a vida toda, e aí você vai feliz e contrata ela porque você gosta dela, você confia nela. Mas quando você começa a dirigir a empresa, ela percebe que você é o empregador e que ela é a empregada. Existe essa diferença de fato. Por quê? Porque é você quem paga o salário. Simples assim. Carmen, mas não, aqui nós somos todos iguais. Não são, gente. Ai do empregador se ele não pagar salário, FGTS, INSS, até justa causa invertida acontece. Então, se você quer
ter a certeza que a tua empresa vai funcionar sem você, primeiro, vamos profissionalizar. Esse é o primeiro passo, né? Ai, Carmen, mas eu já tenho lá um monte de parente. Não tem problema, gente, não tem problema. Eu também já tive e tá tudo bem. A gente vai aprendendo, a gente vai seguindo. E eu não estou dizendo que todos são ruins, nem estou dizendo que a minha experiência foi ruim, não é isso. Estou dizendo que você pode mudar qualquer coisa que você queira agora. Você não pode ir lá no passado e mudar aquilo que você já fez. Mas você pode começar a partir da descrição de todas as atividades que você faz, sentar com a tua equipe e pedir para eles fazerem a mesma coisa. Eles vão escrever todas as atividades que eles fazem. E você não vai mandar papel para eles fazerem em casa, não. Você vai falar, pessoal, vamos lá, vamos fazer. Você tem aqui 20 minutos, daí eu faço uma reunião contigo para a gente ver como é que ficou. Ou se a gente muito simples, muito humilde, você pode até ficar junto para acompanhar. Caso contrário, você fala, olha, eu estou te entregando essa folha, preenche para mim e escreve, né, tudo aquilo que você faz. E às 4 da tarde a gente conversa, às 2 da tarde a gente conversa. Você vai com o horário de uma reunião. Por quê? Porque essas atividades que a pessoa faz, você vai conversar com ela e você vai ver duas coisas, o que ela faz e o que ela pensa que ela deveria fazer. E talvez tenha um gap aí, tenha um distanciamento aí. Talvez ela não faça tudo aquilo que ela deveria fazer e talvez ela faça atividades que nem dela é, né? Então você vai começar a fazer esses ajustes. Por que esses ajustes? Porque se a pessoa sabe o que ela tem que fazer, você não precisa ficar mandando. E uma das maiores reclamações, né? Uma das principais reclamações que a gente vê é que o pessoal, eles não aguentam ficar mandando. Ah, eu tenho que ficar mandando. Ninguém faz nada se eu não ficar mandando. Para, gente. Tira essa vítima que vocês estão aí vestidos. Isso não fica bonito, gente. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente está num país, numa cultura, que se você tem uma desgraça para contar, todo mundo quer escutar. E aí você vai lá e você fala e você conta que você tem que ficar mandando o dia todo e que as coisas na sua empresa não funcionam e que as pessoas são muito difíceis. A gente escuta isso o dia todo nos grupos de WhatsApp. Gente reclamando, 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 reclamando. E tá tudo bem, faz parte da cultura. Mas vamos trocar o eles fazem por eu permito. Eles chegam atrasados. Eu permito que eles cheguem atrasados. Eles vêm sem uniforme. Eu permito. Eles fazem corpo mole. Eu permito. O que acontece é que você não está dirigindo. Onde é que você está? Em qual operacional que você se encontra que você não está dirigindo? E você deveria estar dirigindo. E a sequência é essa. Você descreve todas as suas atividades, mas faz isso, não acha que isso é bobagem? Por favor, isso é importante, faz um teste. Eu desafio você, Depois, se você fizer e gastar seu tempo com isso, pode vir brigar comigo daí, mas eu duvido que isso vai acontecer. Você vai ter uma visão do que você tem que fazer, assim como a descrição das atividades deles. A partir do momento que eles descrevem isso e você vai e faz uma reunião, eles vão se sentir super importante. Nossa, Carmen, mas eu nunca fiz isso, como é que eu começo? Você começa entregando a folha de papel para eles colocarem o nome, tudo certinho, né? E você fala, eu estou organizando a empresa e eu preciso da sua ajuda. Eu estou te ensinando várias palavras mágicas, hein? Ajuda é outra palavra mágica. Neurolinguisticamente falando, fizeram todos os testes que quando a pessoa pede ajuda, ela tem resultados muito bons, né? A mesma coisa a palavra como, que te leva lá no futuro. E o porquê, que te leva para o passado. Porquê cria justificativas. Cada um vai justificar de um jeito. Como te leva para o futuro. E a ajuda mobiliza a pessoa. Porque você está falando para ela, eu estou organizando a empresa. E você é o diretor. Organizar a empresa é uma coisa muito importante ou sem importância?
Muito importante, lógico. E quando você fala que você está pedindo ajuda dela para organizar a empresa, que é uma coisa muito importante, ela realmente começa a se sentir mais motivada e envolvida. E ela vai querer saber qual é a parte dela. E o que eu preciso que você faça é que você descreva todas as suas atividades. Do jeito que você faz, como você entende que você faz. Coloca sempre verbo de ação, varrer, criar, costurar, fazer, vender, né? E esses verbos de ação, eles vão trazer qual é a experiência que você tem em cada atividade. O que é que você faz de verdade? Né? E aí você vai começar a conversar com a pessoa, vai marcar uma reunião, vai validar aquilo que ela fez, vai acrescentar junto com ela coisas que ela não faz e que ela está esquecendo. E aí você vai começar a separar o que ela vai fazer de manhã, assim que ela chega. Vamos separar quais são as atividades que você faz logo cedo? E aí você já vai começar a montar esse mapa das atividades para ela. E depois, o que você vai estar fazendo? E depois? E logo que você volta do almoço, qual é a primeira coisa que você faz? Vamos marcar? Então tá, então vamos fazer aqui um mapa das atividades e a gente vai pintar dessa cor as atividades logo na parte da manhã, dessa cor as atividades mais para tarde e dessa cor as atividades, né, que vão ficar mais para o final do dia. E tem atividades que é só uma vez por semana e tem atividades que é só uma vez por mês. Gente, isso é simples, eles amam, eles se envolvem, eles fazem, eles se sentem importantes e quando você está nessa reunião, você olha para eles e fala aquilo que você sente. E o que é que você sente? Muito obrigada por você estar aqui me ajudando a organizar a empresa. Quer anotar a frase? Muito obrigada por você estar aqui me ajudando a organizar a empresa. Parece ironia eu falar a frase 2 vezes, mas não é não. É porque muitas vezes você está tão ocupado no teu operacional, fazendo as suas coisas, que você se esquece completamente que tem pessoas na tua equipe. E depois você reclama. Eu tenho que ficar falando o tempo todo o que ele tem para fazer, mas você nunca sentou e ajudou ele a organizar. Não, Carmen, contratei ele falou que já tinha experiência, tal. Não importa. Você quer ter razão ou quer ter resultados? Se você quer ter razão, tá tudo bem, eu te entendo, você tem razão. Mas se você quiser ter resultados, eu te faço esse convite para você olhar essa organização. Porque se ele soubesse fazer essa organização, ele era o dono da empresa. É por isso que é muito, muito importante que você sente e comece a fazer com a pessoa. E depois você faz de novo. Aí na outra semana você cria uma coisa nova. Vamos fazer um fluxo de trabalho na parede? O que é isso, Carmen? Nada. Você pega lá uma parede vazia e vai colocando os post-its, sabe esses post-its que colam na parede? Ó, a gente começa aqui, depois a gente faz aqui, daí a gente entrega ali, faz aqui. E eles vão criando, eles vão fazendo. Quanto mais eles se envolverem, quanto mais eles repetirem tudo aquilo que eles têm para fazer, mais eles memorizam. E a partir daí, você vai começar a ter números. Porque você sabendo claramente o que a pessoa faz, você vai começar a medir quanto ela faz. E aí você vai conseguir saber se quando você se ausenta, o resultado dessa pessoa é diferente. Carmen, mas a minha empresa, eu vou ter que medir tudo. Claro, tudo é dinheiro. Cada minuto é dinheiro. Nós já fizemos a conta que se a pessoa fica 10 minutos saindo para fumar, 10 minutos indo comer chocolate, 10 minutos no celular, só 10 minutos de qualquer uma dessas atividades, você está entregando para essa pessoa uma semana a mais de férias. Tudo bem. Se essa é a sua estratégia, tudo bem. O Google deixa o pessoal à vontade, o pessoal vai jogar, come, tem as lanchonetes todas à vontade, tudo gratuito, se serve do que quer, quanto quer. É assim no Google e eles não são pobres. Mas essa é a estratégia deles. Você, empresário, tem que saber qual é a sua estratégia. Quanto tempo? Né? E é por isso que a gente mede tudo. É por isso que a gente precisa saber qual é o retorno que cada pessoa dá. Quanto uma pessoa dá de retorno quando ela está bem treinada, está há bastante tempo na tua empresa. E quanto ela dá de retorno quando ela começa a entrar. Seja o que for.
Seja para vendas, seja para fazer um hambúrguer, seja para o que for. Quando você entra na empresa, você não tem o mesmo retorno de uma pessoa que já está lá há mais tempo. E aí você começa a acompanhar isso. E sabe para que servem esses números? Querem saber? Quando você vai contratar uma pessoa e você vai pedir para essa pessoa fazer um teste, você já sabe se ela está dentro do padrão ou não. Por exemplo, uma aluna minha, a Anitta, ela tem uma pastelaria, mas não é uma pastelaria pequena, é uma pastelaria com muitos funcionários, dezenas de funcionários. E lá eles trabalham num ritmo frenético de produção. Ela sabe exatamente quanto se leva para rechear os 80 quilos de carne que ela consome por dia. Por dia. E esse é apenas um dos recheios que a Anitta faz. Então, ela tem todos os números para poder saber se a tua equipe está fazendo mais ou se a tua equipe está fazendo menos. E para que isso? Para que você consiga ter a certeza do que vai ser entregue no final do mês, do que vai ser entregue no final do dia, sem ter surpresas. E como você vai se ausentar, esse processo de passar as atividades e voltar às atividades, concorda que alguém vai começar a se sobressair na tua empresa? Talvez, se você já tenha supervisores, vai ter um supervisor que se sobressai. Se você não tem, se é só você e a sua equipe, alguém da tua equipe vai se sobressair. Se você já tem gerentes, alguém vai se sobressair. Quando você começa a ter essa relação com ele bem de próxima, e ele fala, opa, o dono da empresa sabe que eu existo, as coisas mudam. Acredite em mim. Eu sei o que eu estou te falando, gente. Eu já fiz isso com centenas de empresas. Faz 30 anos que eu ensino isso para os empresários. 30, eu não comecei ontem, gente. Eu não comecei ontem. Acredite em mim. Experimenta. Me dá pelo menos a dúvida, né? A dúvida, pelo menos, experimenta, vê como é que isso vai funcionar. Quando você faz e pede para uma única pessoa da sua equipe começar a escrever as atividades, e não vai fazer com todo mundo ao mesmo tempo, porque você não tem ainda experiência. Faz com uma, faz com o seu braço direito. E aí a pessoa vai, escreve, você faz a reunião, volta a falar com ela, escreve. Você vai ver mudanças. Você vai ver mudança no resultado dessa pessoa. E à medida que você vai fazendo com mais pessoas, se a sua empresa é grande, faça com os gerentes. Se a sua empresa é média, faça com seus líderes. Se a sua empresa é pequena, faz com todo mundo, né? Você vai fazendo e você vai começar a perceber mudanças no comportamento deles. Porque eles, neste momento, eles foram notados. O dono me viu, a dona me viu, uhul! Alguém me viu aqui dentro. Então, isso para eles tem grande valor e eles estão ajudando você a organizar a empresa. A partir daí, eles vão começar a fazer todas as medições que você precisa, medições de entrega. E você vai fazer o quê? Joga tudo para a parede. Compra um quadro, faz na parede mesmo, coloca a parede com fitas, não importa, dá um jeito. Começa a colocar o que nós chamamos nas grandes multinacionais de gestão à vista. Qualquer tamanho de empresa você pode fazer isso. E aí, a própria produção vai começar a enxergar o quanto que ela está entregando, o quanto que ela está fazendo e onde que ela pode melhorar. Você pode pôr desde indicadores individuais até indicadores do total das pessoas que estão lá trabalhando com você. E não importa se é uma empresa de prestação de serviços, não importa o que seja. Não importa se é um consultório dentário, não importa, gente. Se é uma floricultura, em tudo você consegue medir. Você sabe quantas flores foram jogadas no lixo, o que poderia ter sido feito para ter um aproveitamento melhor. E aí você vai reunir a equipe e vai perguntar para eles. Gente, aí entra a palavra mágica. Como nós vamos poder reduzir isso? Como nós vamos poder aumentar aquilo? Então, tem o isso que você quer reduzir, tem o aquilo que você quer aumentar. E tudo isso você consegue com a tua equipe, usando as palavras mágicas que eu estou te ensinando. Eu preciso da ajuda de vocês para organizar a empresa. Primeira palavra mágica, ajuda. Depois você leva a tua equipe na reunião para o como. Como que a gente pode fazer? Né? E ninguém vai querer ajudar você se você for um copo cheio. Por quê? Se você chegar lá falando, eu já sei como é que faz, tal, eu tenho bastante experiência, você faz isso, você faz aquilo,
Ninguém vai querer te ajudar. E eles ainda vão ficar torcendo para dar errado. Ah, ele sempre acha que ele sabe, mas esse jeito dele tá errado, né? E eles sabem se tá certo, se tá errado. Sabe por quê? Porque são eles que estão ali no front. Eles estão ali na frente dos problemas, na frente do cliente. Eles sabem. Eu me lembro de um restaurante com 54 funcionários que eu atendi fisicamente, quando eu ainda ia fisicamente nas empresas. Agora eu já não dou conta mais, que são centenas de empresários, mas houve uma época que eu ia fisicamente. E eu me lembro que a dona do restaurante, ela falou assim: não, porque Carmen, eu pessoalmente dou treinamento para todo mundo no meu restaurante. Eu falei, nossa, que bacana. E onde que é a sala de aula? Onde que é a sala de treinamento? Não, aqui nós não temos sala de treinamento. Eu faço o treinamento lá, no balcão, junto com elas. Eu falei, ah, que bacana. E isso você fecha o restaurante para fazer? Não, eu faço ali, no momento em que elas estão atendendo. E eu fiquei me perguntando, que raio de treinamento é esse que você faz no momento que as pessoas estão atendendo? E aí eu estava entrevistando todo mundo para ter um mapeamento do restaurante de todas as pessoas que trabalhavam lá. Aí eu fui conversar com as tais, né, atendentes e balconistas lá do restaurante. E aí eu perguntei para a pessoa, né, como que era, tal, e eu perguntei se ela já tinha feito algum treinamento para ela poder estar trabalhando lá naquela função. Não, nunca fiz. Mas a dona do restaurante, ela comentou que ela faz treinamento com vocês. Quando? Não estou sabendo. Desde que eu entrei aqui, eu nunca tive treinamento nenhum. Daí eu falei, nossa, estranho, né? Eu falei assim, mas você já viu ela? Ela vem aqui no balcão? Ai, quem me dera não viesse. Porque às vezes eu estou aqui atendendo a pessoa e eu estou ali na mesa, eu já perguntei se eles queriam refrigerante, se não queria. Ela entra na minha frente, ela coloca aquele sorriso que as pessoas odeiam e ela fala, bom dia! Você quer um refrigerante para acompanhar? E as pessoas odeiam. Ela sai, todo mundo vem falar comigo, pelo amor de Deus, como é que você aguenta essa mulher? Porque ela quer que a gente fique insistindo para as pessoas tomarem refrigerante. E tem gente que fica bravo, porque ela vai lá e aí o filho pede o refrigerante. E a mãe já tinha acabado de falar que não era para dar. E aí, como eles ficam meio com aquela situação constrangedora, o filho acaba ficando com o refrigerante e depois sobra tudo para nós. Era isso que ela chamava de treinamento. Isso não é treinamento. Isso é completamente constrangedor. E é assim que a empresa dela ia aos trancos e barrancos. Ela não conseguia nem contratar um comprador. Por quê? Porque ela comprava xepa de feira muitas vezes e ela dizia que o comprador que não soubesse comprar xepa de feira estava com problemas. E ela contratava um comprador, dispensava, contratava, dispensava. Como é que nós conseguimos mudar essa situação? Porque fazendo a reunião com ela e descrevendo todas as atividades dela, que foi que eu pedi para você acabar de fazer, não é isso? Pois é. Descrevemos todas as atividades dela, nós acrescentamos uma e tiramos outras. Ela estava proibida de comprar. Fomos tirando. Ela estava proibida de descer no restaurante. Fomos tirando várias atividades dela. E aí eu fui incluindo novas atividades. Uma das atividades que eu incluí é que ela tinha que fazer com que o comprador fosse aprovado no período de experiência. Essa era a missão dela. A missão que quem deu? Eu. Claro, eu que dei essa missão para ela e ela tinha que aprovar o comprador no período de experiência. E ela, Carmen, mas e se ele não prestar? Eu falei, bom, quem vai escolher é você, quem vai entrevistar é você, quem vai selecionar é você. Se ele não prestar, você dá uma advertência em quem contratou. Aí o que ela fez? Deu um jeito de fazer as entrevistas. Já fazia mais de um ano que ela estava tentando comprar um comprador. Já passou 4 pessoas lá e ela tentando contratar um comprador e não conseguia, né? Já tinha passado 4 compradores lá. Ela deu um jeito de fazer as entrevistas e aí ela deu um jeito de fazer com que o cara desse certo. E não é que deu? Já faz vários anos que ele está lá e realmente a pessoa deu certo, porque nós mudamos o foco do que ela tinha para fazer. E em lugar dela ficar descendo lá no restaurante, nós criamos uma sala de treinamento. E quem passou a dar treinamento
para as pessoas do restaurante, era o chefe de atendimento. Tinha um supervisor lá embaixo. E ela passava por cima dele porque ela achava que ele não estava vendo tal. Então, nós fizemos todo um trabalho escrevendo as atividades do supervisor e ela só podia conversar com ele de como deveria ser o atendimento. E ele fazia os slides, procurava vídeos na internet dando exemplos de atendimento, passava para as meninas, documentava que estava dando treinamento para elas. O que é documentar? É só fazer um documento lá de que a pessoa foi orientada que o procedimento do atendimento ao cliente é. E aí passa lá todo o procedimento, oferecer sobremesa, oferecer o suco. Aí eles começaram a riscar a comanda de quando a pessoa já tinha passado a oferecer, porque era um inferno, né? Imagina uma pessoa que não toma refrigerante, de 5 minutos vinha uma atendente perguntar se a pessoa queria refrigerante e interrompeu o almoço. Então eles começaram a criar processos. E aí isso funcionou. Isso que eu estou te ensinando não é diferente de tudo aquilo que eu passei para que eles pudessem fazer. Eu estou te falando, gente, isso funciona. Eu não fiz isso em uma empresa, não fiz isso em 2 empresas, eu fiz isso em muitas empresas. Então, se você quer que a tua empresa funcione sem você estar lá, comece a colocar tudo isso no papel. Comece a colocar as coisas no papel, eles colocando. Não é para você escrever para eles vão escrever. Nós tivemos o caso de uma aluna recente agora, início de fevereiro. Eu chorei, eu estava na live quando ela me deu a notícia e eu chorei. Não que eu seja difícil de chorar, né? Eu choro até assim no Shrek. Mas eu chorei, porque eu fiquei muito feliz que ela tinha uma bênção de um motorista. E esse motorista, imagina, empresa que tem buffet para milhares de pessoas, né? Com a pandemia, não tinha-se praticamente serviço. E ela ficou lá inventando serviço para todo mundo para não mandar embora, porque já tinha dado todos os auxílios do governo. E esse motorista, ele estava organizando estoque, fazendo várias coisas que ele sempre fez. Ele levava as coisas nas festas, descarregava, voltava, carregava, organizava, anotava. Aí ele entrou, daí ele começou a faltar sem motivo. E aí ela começou a aplicar advertência, né? Porque ela já estava assistindo aqui as nossas lives, ia falar aula de novo. E estava também assistindo as aulas, porque ela é minha aluna. E aí ela começou a aplicar algumas advertências, tal. O motorista entrou na justiça. Ele pediu justa causa invertida. Sabe o que é justa causa invertida? Se você não pagar FGTS, ele entra com uma justa causa contra você. Se você não depositar o FGTS dele, se você não pagar o INSS, ele pode entrar com uma justa causa invertida também. No caso dele, eles não tinham problema, nem com o INSS, nem com o FGTS. O problema dele, sabe qual era? Ele disse que ele era perseguido. Coitado, ele era perseguido de tantas advertências que ele levou. E também que ele tinha acúmulo de função, que estava registrado como motorista, mas que ele tinha várias outras coisas que ele fazia também. Cuidava do estoque, organizava, limpava, e que isso não era justo, porque ele foi contratado só para ser motorista. Olha que dó, gente, que dó, né? Morri de dó. Só que não. Aí, o juiz simplesmente pegou a descrição de cargo que ela levou, essa que eu estou te ensinando aqui para você fazer. E o juiz olhou e falou para ele, essa letra aqui é sua? Ele falou assim, sim, senhor. Então não tem acúmulo de função, você sabia muito bem qual era o trabalho lá para ser feito. E acabou, gente. Por isso que não é para você fazer, não é para você contratar consultoria A, B, C, é para você sentar com a tua equipe e fazer com eles. Eles vão fazer o primeiro documento, você vai corrigir e entregar mais informações para ele. Depois disso, ele vai fazer aí um segundo documento e então você vai transformar isso numa planilha de Excel, vai recortar da planilha, vai imprimir, ele vai assinar e essa vai ser a decisão de cargo dele. E aí, tudo que está lá escrito, ele vai fazer. Vocês devem ter visto uma live que eu fiz com a Hortência. O marido dela ficou doente, porque foram 2 anos brigando na justiça. Brigando com quem? Brigando com uma funcionária que entrou na justiça porque disse que tinha que pôr lixo para a rua. Imagina, lixo para a rua. Ela pedia 60 mil de danos morais. Não ganhou.
tudo, mas ganhou 20 e poucos mil reais. Procura a live com a Hortência que vocês vão ver ela contando. O que eu quero que vocês entendam? Que para que vocês possam se ausentar da empresa de vocês, vocês têm que saber o que está acontecendo na empresa. Não é assim, fecho o olho, vou embora e não me procurem, vou desligar meu celular, estou viajando, fui pescar. Ficar uma semana pescando, desliguei o celular, ninguém consegue me achar. Não é disso que se trata. Se trata de você ter pessoas lá que te representem. Você permitiria que as pessoas, seja seu marido, sua esposa, fizesse seus filhos qualquer coisa em seu nome? Absolutamente qualquer coisa? Talvez sim, talvez não, né? Mas o que eu quero te dizer é que quando você tem um líder, quando você tem um gestor, ele está fazendo qualquer coisa em seu nome. Por isso que você precisa ter muita clareza do que é que ele está fazendo e treinar essa pessoa, porque ele é o seu longa-manos, ele é o teu representante. Quando você tem um processo, uma demanda na justiça, alguma coisa assim que aconteceu, o juiz, ele se refere de que forma a essa pessoa? Não, porque o longa-manos, né, que é a continuação das tuas mãos, ele é a continuação do teu braço, ele está lá exercitando o mesmo poder que você tem, que é o poder de dirigir a empresa. E se você não está usando o teu poder de dirigir a empresa, alguém vai usar. E talvez alguém que você não queira muito que dirija. Vocês já ouviram falar que às vezes tem uma pessoa do mal na empresa, às vezes... Eu não queria falar a palavra, né, gente? Mas, ó, não conta pra ninguém. Às vezes tem lá um sindicalista, né? Alguém, assim, querendo fazer alguma confusão. E aí a pessoa consegue encontrar pelo em ovo. E vocês sabem disso, né? E aí a pessoa já começa a fazer aquela confusão... e fazer coisas terríveis, porque ele vai estar liderando, ele vai estar dirigindo a tua empresa, em lugar de você dirigir. Cuidado com isso, porque eu já percebi, pelo tanto de tempo que vocês não tiram férias, que vocês não têm uma empresa. Na verdade, é a empresa que tem vocês. É a empresa que é dona, a empresa que dirige vocês. É a empresa que determina como é que vai ser sua vida, né? E tudo pode ser diferente, gente. Basta você querer. Basta você começar a organizar. Eu sei que ninguém ensina a gente a ser empresário, eu sei que isso é confuso, mas sim, você pode trabalhar de uma forma diferente, sair do operacional, deixar de fazer o que você faz e a tua empresa ter mais lucro. Como é que eu sei disso? Porque eu já ensinei centenas de pessoas, gente. Recebi um story, um direct, né, da Maristela. Maristela está de férias ainda. Ela me mandou uma mensagem de áudio em fevereiro, né? Que ela estava com algumas pessoas em casa, estava fora de casa, que ela ia sair viajar de férias, que ela só ia voltar final de março. E ela estava exatamente fazendo isso. Sendo que a Maristela, em novembro de 2019, em dezembro, ela estava no hospital. Ela infartou de raiva, porque ela contratou uma gerente que não fazia nada, nada. E ainda criava um monte de intrigas lá dentro e nada funcionava. Quando a Maristela começou a assistir às aulas comigo, eu conheci a Maristela em março. Ela já começou a empoderar toda a sua equipe e colocar atividades importantes para cada um. Não ficar fazendo as pessoas da sua equipe de arroz com feijão. Não, dá atividades importantes para eles. Eles são capazes, mas acompanha. Não é delargar, é delegar, acompanhar, fazer uma coisa que nós chamamos de follow-up. Ir acompanhando e não esperar os 5 minutos do segundo tempo para ir falar, eu sabia que não ia dar tempo. Aquela Carmen lá, não sabe de nada, aquela Carmen, ela não conhece minha equipe. Eu sabia já que não ia dar tempo, eu nem devia ter ido na conversa daquela mulher lá, tá louco. Não espere os 5 minutos do segundo tempo para ir lá falar que não vai dar certo. Faça o acompanhamento, faça o que nós chamamos nas multinacionais de follow-up, né? Faça o segmento daquilo que você pediu para ser feito. Se você está pedindo 10 peças em uma semana, sei lá do que,
né? Quando for na quarta-feira, que é a metade da semana, ele tem que ter feito algo entre 4 e 5 e 6. Se ele fez algo diferente disso, ele não vai te entregar 10 na sexta. Então, não espere chegar sexta, faça o acompanhamento já na quarta. Muda já a direção, muda a estratégia. Para isso, você vai precisar de números. Não tem jeito. Não tem outra forma. Peter Drucker, o pai da administração, a primeira pessoa que começou a ter grandes resultados através do comportamento das pessoas. Ele diz, tudo aquilo que eu posso medir, eu posso gerenciar. Se eu não puder medir, eu não posso gerenciar. E aí, as coisas estão bem? Estão bem. Está melhor que ontem. Mas está quanto melhor? Tá bem melhor. Mas quanto? Tá pior que ontem. Tá quanto pior? Tá bem pior. Quanto? As pessoas, elas não sabem quanto está melhorando. E aí fica difícil, né? Você começa a ver a tua empresa de pedaços pequenos, fragmentada. Você não vê o resultado ao todo, ao longo de uma semana. Você não vê o resultado fazendo o acompanhamento no meio da semana. Você precisa dos números para que você possa se ausentar. E onde que você vai começar esses números? Com você, fazendo as suas atividades, depois fazendo as atividades das pessoas que estão mais próximas de você. E depois você vai treinar essas pessoas que estão mais próximas de você para que elas possam fazer com as demais pessoas. E você começa a organizar a tua empresa. Você começa a documentar. Você começa a medir. E aí, se você tem como medir, você consegue influenciar essas pessoas. Fazer com que elas tenham resultados mais altos. Isso aí é o básico para que você possa se ausentar e sair de férias. Essa é a ideia. Para que você possa ter novas ideias. Quando a Maristela parou de ir na empresa, sabe o que ela fez? Ela fechou 5 ou 6 novos convênios para a empresa. Entende? Quando eu falo que você vai trabalhar menos, você não vai ficar lá sem fazer nada, gente. Não é disso que a gente fala quando a gente fala de uma equipe que gera lucro. A gente fala de você colocar atividades novas. Quando você faz as atividades, você pinta de amarelo aquilo que você não vai mais fazer, mas você acrescenta as atividades verdes, que são as novas. E quando a Mari fechou 5 ou 6 convênios novos para a clínica dela começar a trabalhar, ela saiu daquele operacional e ela teve tempo para ver as oportunidades. Quantas oportunidades mais você vai deixar passar? Me fala. Não importa quantas já passaram. O importante é quantas mais você vai deixar passar. Você precisa estar presente. E se você consegue se cuidar, você consegue cuidar das outras pessoas. Que nem, por exemplo, eu posso te dar um copo com Coca-Cola? Sim ou não? Talvez uns de vocês estão pensando sim, talvez um de vocês estão pensando não. Eu não sei, né? Eu não sei se eu posso te dar aí um copo com Coca-Cola. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu não posso te dar. Porque eu só tenho água. Eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Então, a ideia básica, a ideia central é cuidar de si para poder cuidar dos demais. Porque se isso não acontecer, como é que você vai querer cuidar da tua empresa se você não consegue encontrar tempo nem mesmo para cuidar de você? Se você não consegue encontrar tempo para fazer a sua empresa crescer. E a mensagem é essa. A sua empresa pode crescer mesmo que você não esteja lá. Você só precisa de 2 coisas, profissionais e números. Então, não importa quem você contratou, comece a profissionalizá-los. Comece a escrever tudo aquilo que acontece, tudo aquilo da tua descrição de cargo, todas as atividades que você faz, todas as atividades que a sua equipe faz, porque dessa forma você não vai precisar ficar cobrando. Porque quem fica cobrando é mãe. Vocês não são mãe, gente. Até a justiça, se você começa a aplicar um monte de advertência na pessoa, a justiça vai lá e te traz problemas. Por quê? A justiça vai dizer assim, você aplicou uma advertência porque ele faltou, outra porque faltou. Você aplicou 20 advertências porque ele faltou e não fez nada? Sabe pai e mãe que não faz nada e só ameaça que vai fazer alguma coisa? Isso não é educar a tua equipe. Tua equipe não vai crescer e ter responsabilidades dessa forma.
Entregue a responsabilidade para eles e cobre e acompanhe que essa responsabilidade seja feita. Essa é a diferença de delegar e delargar. Delegue as atividades, faça o follow-up, acompanhe o que elas estão fazendo e gradativamente você consegue estar se afastando. E eles vão continuar fazendo as coisas. Eles vão continuar fazendo. Por quê? Porque você tem os números. Porque você continua acompanhando e porque você criou líderes lá dentro, líderes, sucessores, seus sucessores. Essa é a ideia. Quem tem seguidores é quem está no Instagram. A gente não tem seguidores, nós temos que ter sucessores. Essas pessoas, elas vão dar conta. Um dia eles vão sair e tá tudo bem. O que você precisa é ter todas as atividades que eles fazem, todas escritas, todas documentadas, ter todo o processo de como é que eles fazem aquilo, tudo escrito, tudo documentado, treinar as pessoas para aquilo que elas fazem. E não vocês ficarem treinando o tempo todo. Quantos mais vocês vão aguentar treinar? Quantos mais? Eles vão se treinando. Só que para isso você tem que ter tudo documentado, tem que ter os slides, tem que procurar vídeo, apostila, fazer alguma coisa para que as coisas fluam. Aí quando ele entra, ele já passa pela integração e está cheio de empresário que faz entregação, entrega a pessoa, está aqui, vai lá para o setor, tal, começa a trabalhar. Não, é a integração dessa pessoa e aí você tem toda a sequência de quando que você vai treinando e como que isso vai acontecendo. Então tem todo um desenrolar. E uma vez feito isso, você vai começar a estabelecer sucessores. Então, se está lá na tua descrição das suas atividades que você treina as pessoas, comece a pensar. Eu vou colocar tal gestor para treinar a parte de hambúrguer. Essa pessoa eu vou treinar na parte de atendimento. Essa pessoa, não importa qual é o seu negócio. Segmente em áreas e coloque pessoas especializadas em cada uma dessas áreas para treinar cada uma dessas atividades. Ok? E aí, então, vai para as férias. Mas pergunta para você, por que você não tira férias? Você tem vergonha? Porque empresário costuma ter vergonha. Empresário não tem vergonha de trabalhar sábado, não tem vergonha de trabalhar domingo, mas tem vergonha de ir na segunda-feira ir no cinema. Tem vergonha de ser visto por aí no horário de trabalho. E empresário às vezes sai, e eu já vi isso de boné, de óculos, assim, olhando para o chão, porque o que eu vou falar se alguém me vê? Empresário, muitas vezes, vai preencher a ficha para entrar no hotel, para fazer alguma coisa, não escreve profissão, põe lá, engenheiro, mecânico, consultor, programador, mas não põe que é empresário. Comece a entender que sim, você é empresário e que o teu papel é outro. Teu papel não é ficar brigando com as pessoas que estão trabalhando na sua empresa. Teu papel é estar buscando oportunidades para a tua empresa crescer. Esse é o teu papel, ok? Pessoal, parabéns para vocês que estão aqui buscando informações. Eu sou, apaixonada pelo empresário, principalmente o pequeno, médio empresário, porque as grandes multinacionais, elas colocam uma máquina de automação e faz o trabalho de 200 pessoas. Vocês não. Vocês que pagam impostos, vocês que dão emprego, são vocês que seguram a economia do país. A economia do país. E é por isso que eu sou tão apaixonada por estar aqui falando com vocês. Porque muitas das coisas que eu falo, vocês acham que eu não tinha vergonha? Então, o que eu compartilho com vocês é exatamente o que me fez crescer. Que é quando eu me dei conta que eu sou empresária, que eu pago o salário das pessoas, porque eu tinha vergonha de tirar férias. Eu tinha vergonha. Como é que eu vou sair de férias e a minha equipe vai estar lá trabalhando? Só que a tua equipe, ela sai de férias e ela não vê que você está lá trabalhando. Eu tinha vergonha. Que nem aqui agora, eu estou trabalhando. Por que amanhã de manhã eu tenho que estar trabalhando? Eu tinha vergonha. Hoje eu entendo que o meu papel é fazer com que a minha empresa cresça. E para isso, a minha equipe tem que crescer. Então, a tua equipe e você, juntos, vocês vão fazer a sua empresa crescer, mesmo se você não estiver lá.
Ah, o Ricardo, gente, o Ricardo, ele fez uma live comigo e ele tem vacas felizes e ele cria as vacas e ele deixa as vacas ver os bezerros e essas vacas elas dão leite de vaca feliz e ele faz queijo. Ele está fazendo uma pergunta: como fazer ter cadência no trabalho? Primeiro que eles precisam ter uma clareza, Ricardo, do que eles fazem e em quanto tempo eles fazem. Por quê? Se eles têm essa clareza e você consegue medir o tempo, e qualquer atividade dá para medir, qualquer atividade. Pessoal, vamos ver quantas dessas a gente consegue fazer até o final do dia. Ó, tem aqui 3 metros de cerca, vamos ver quanto que a gente consegue levantar até o final do dia. Você coloca lá as horas e a atividade. E aí você começa a trazer clareza. Parabéns, você fez X em Y tempo. Entende? Ele vai fixando aquela ideia. E aí, à medida que você passa a atividade, você já passa a atividade com a informação de quanto tempo ele tem para estar te entregando. Porque essa cadência, você consegue ela muito claramente quando você está numa linha de produção. Então, se você está numa linha de produção, inclusive aqui na minha cidade tem uma multinacional alemã, que a matéria, né, o que eles vão fazer, a montagem, passa na frente deles. Quando eles estão atrasados, eles aumentam alguns segundos a velocidade que passa na frente deles. Nossos funcionários ficam muito bravos, mas aí eles não conseguem parar. Agora, é diferente do teu tipo de trabalho. No teu tipo de trabalho, você vai realmente precisar delegar as atividades e eles vão ter que estar fazendo aquelas atividades dentro do tempo. E à medida que eles vão dando conta e você vai medindo e eles vão melhorando o tempo com eles vão estar fazendo outras atividades também, né? E aí que entra naqueles comentários do Facebook que o pessoal diz que não, porque a gente é contratado para fazer uma coisa e depois tem que fazer outra coisa. Por isso, cuidado na hora de contratar, cuidado com o CBO que vocês contratam, para que depois a pessoa não fique limitada a fazer aquilo. Que nem na live da Hortência, que ela queria contratar salgadeira. Olha que CBO, você mandar fazer aí enrolar um brigadeiro, né? A pessoa já não quer. Ó, depois que implantei um quadro de produção, foi visível a diferença. Palmas para quem escreveu isso. Palmas para quem escreveu isso. A Su, é isso mesmo. É visível. Vocês não têm ideia do efeito que isso causa nas pessoas quando elas começam a enxergar exatamente o que elas estão fazendo, produzindo, resolvendo e o que tem para fazer. E, Ricardo, essa pode ser uma ideia para você também. Trazer a gestão bem à vista. E aí chega de manhã, já faz o briefing, faz a reunião e começa a criar um sucessor para fazer essa reunião. E aí já faz o briefing. Olha, hoje você vai fazer o quê? E a pessoa fala, tá, você vai fazer isso e mais isso, isso, isso. Combinado? Que hora você me entrega? Como vai ser? E você, o que você vai fazer? Deixa a pessoa falar. Ah, ok, mas isso, isso, isso. Me entrega, tá. E aí você já distribui a tarefa. Nesse momento, que eu sei que você trabalha acho que com 3 pessoas, né? Não sei se você contratou mais gente ou não, você mesmo vai lá e toca a reunião. Mas com o tempo, você vai começar a encontrar um sucessor para tocar essa reunião para você. Porque se você tiver participando aí dos concursos de queijo, quem é que vai tocar a tua produção com as vacas? Precisa, né? Precisa.